E aí, moçada, classe de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de embriologia. Nas aulas passadas, nós falamos sobre tipos de ovos, tipos de divisão, falamos sobre zigoto, falamos sobre fecundação, lembra disso? Um gameta masculino fecunda um gameta feminino, ou seja, um óvulo, é encontrado por um espermatozoide, e aí nós temos a formação de um zigotinho. Esse zigotinho é uma célula só, e aí ele vai entrar no processo de divisão mitótica. Lembra disso, galera? Uma célula viram duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16, 16 viram 32, e assim sucessivamente, de acordo com o grupo animal. No nosso caso, a espécie humana, a nossa divisão máxima chega no número de 16 células. Quando chega nesse número, nós temos ali uma estrutura chamada de mórula, é um maciço celular. Esse maciço, ele acaba permitindo a entrada de água, e aí essa água acaba empurrando as células para cima em direção ao polo animal, e aí você tem a formação da blástula. Lá dentro tem uma cavidade cheia de líquido chamada blastocele, e aí isso permite o quê? Que você tenha uma invaginação, ou seja, uma dobra para dentro do polo vegetativo em direção ao polo animal. E aí isso já passa para o próximo estágio, que é a gástrula. A gastrulação, ela vai ter a formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo. Dependendo da espécie, o blastóporo ou vira a boca ou vira o ânus. No nosso caso, nós somos animais chamados de deuterostômios, ou seja, no nosso caso, surge o ânus primeiro e depois surge a boca de outra estrutura embrionária. E hoje nós vamos falar dos anexos embrionários, que são estruturas que derivam lá do embriãozinho, lá dos folhetos germinativos, que não são utilizados para formar um embrião, e eles são parceiros do embrião, porque o embrião precisa dessa galera para nutrição, para proteção, para respiração e para excreção. E hoje, então, vamos falar sobre esses camaradas. E aí é interessante porque falou de anexo embrionário, eu tenho que pensar em cordados, animais que possuem uma notocorda, um eixo de sustentação, animais que possuem a famosa neurula. Lembra a última coisa que nós falamos na aula passada? E aí eu tenho então peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E quais são esses anexos? Eu tenho um saco vitelino, que é a mesma coisa que saco vitelínico, eu tenho o êmnion, o alantoide e o córion. Alguns autores defendem que a placenta é um anexo embrionário, só que a grande maioria fala que não, por quê? Porque a placenta é mais ou menos 50% feto, 50% mãe. Tem 50% de tecido fetal e 50% de tecido materno. Então, por isso que eles acabam não considerando ela como um anexo embrionário propriamente dito, 100% verdadeiro. Essa imagem, então, demonstra possivelmente o filhotinho de galinha, né, de ave aí, porque está dentro de um ovo com casca, e aí se você olhar de dentro para perdão, de fora para dentro, você consegue visualizar esses anexos. O córeo mais externo, um êmnio envolvendo totalmente o embriãozinho, note o saco vitelínico e o alantoide, e galera, perceba o seguinte, olha dentro do saco vitelínico, olha dentro do alantoide, não tem um monte de vasos ali? Nós vamos entender a função desses vasos, tanto dentro do saco vitelínico, quanto dentro do alantoide. E aí o que acontece? Eu tenho que lembrar também o pedacinho final da aula passada. E aí você vai ler lá na apostila e ver a aula também. Eu acabei até esquecendo de comentar sobre isso. É importante lembrar agora. Eu fiz até um recorte da figura, agora eu mostro para vocês. Conforme eu tenho a neurulação ela é importantíssima porque ela vai formar o tubo neural, o tubo nervoso dorsal. Por que dorsal? Ele fica na parte de cima. Pensa num jacaré andando. A barriga dele está no solo e as costas estão em direção para o céu. Ou seja, a barriga dele é o ventre e as costas é o dorso. Lembre-se disso a partir de agora para interpretar a posição de um animal. Nós estamos com o nosso ventre para frente e as costas, né, do dorso para trás. E aí o que acontece? Lá no final da neurula, o mesoderma ventral, é aquele tecido embrionário intermediário, né, entre a endoderme e a ectoderme, só que o mesoderma ventral, lá embaixo, ele vai se transformar em dois, esplancnopleura e somatopleura. A esplancnopleura forma o saco vitelínico alantoide e a somatopleura forma o êmnion e o córion. E aí eu trouxe a imagem justamente para vocês verem. Por quê? Essa imagem, galera, é bem comum cair uma questão de Enem, mostra a imagem e pergunta: que grupo animal é esse e que fase do desenvolvimento embrionário é. Então, o que vai me matar aí? O que vai fazer com que eu acerte na hora?
notocorda. Somente cordados possuem notocorda. E se você tem ali o tubo neural e a notocorda, só pode ser o processo de neurulação, beleza? E ali embaixo, então, você tem ali no mesodermo ventral a esplancnopleura e a somatopleura, que tem a função, então, de formar esses anexos embrionários, que vão ajudar o embrião, e nós vamos ver o papel de cada um deles agora. O saco vitelínico, então, eu tenho que pensar em vitelo. Lembra da primeira aula que a gente falou de tipos de ovos? O que classifica os ovos? A quantidade de vitelo. Oligolécito, pouco vitelo. Né? Megalécito, muito vitelo. Então, o vitelo ele é bem desenvolvido em peixes, répteis, aves e mamíferos que botam ovos, mamíferos ovíparos. Os anfíbios até têm ali um saco vitelínico, né? Os ovos são bem ricos em vitelos. Só que esse saco vitelínico ele é meio que rústico, ele está associado com a cápsula gelatinosa que forma o ovo de um anfíbio. Agora eu vou mostrar uma imagem e vocês vão entender isso melhor. Olha isso aí. Perceba que tem uma bolsinha amarela logo abaixo dos olhos, aí na região ventral dos anfíbiozinhos aí. Ou seja, isso ali é o vitelo, é o tecido nutritivo. Professor, mas eu não vou ter um ovo de sapo para ver agora, que eu quero ver o que é um vitelo agora. Quebra um ovo, gente. Se você quebrar um ovo, você consegue visualizar o quê? A clara, a gema e um monte de pelezinha ali. Aquela parte clara, né, que fica branca quando frita, sofre processo de desnaturação, porque aquilo ali é uma proteína, é albumina. Então aquilo eu descarto. Você pode fazer até na mão, né? Separar clara e gema na mão. Isso é bem massa. Para quem. É bem interessante. É gosminto, mas é interessante, é massa. Vai sobrar só a gema. E você vê que a gema fica dentro de um saco, dentro de uma película. Essa película, então, é o saco vitelínico que armazena o vitelo. O vitelo é esse tecido nutritivo. Olha essa imagem de um embrião de galinha com 5 dias de vida. Olha as veias. Lembra que eu falei para vocês perceberem as veias? As veias estão, então, chupando ali, absorvendo os nutrientes e levando para dentro do embrião. Ali ela vai processar e o que não presta vai ser jogado fora em direção ao alantóide. Agora eu comento sobre isso. O êmnion, ele vai ter em répteis, aves e mamíferos. É uma estrutura que envolve o embrião como um todo. E aí, o êmnion, algumas espécies vão ter o quê? Dentro dele, além do embrião, lógico, o famoso líquido amniótico. Nós passamos quase 9 meses dentro de uma bolsa cheia de líquido. Essa bolsa é o êmnion. E aí o que, que acontece? Tem duas funções. Ela protege o embrião contra choques mecânicos e protege contra desidratação. Galera, pensa, quem já assistiu documentário de pinguim já viu isso. O pinguim vai lá, não sei por que ele quer levar o ovo dele lá para cima. Ele sobe, sobe, demora horas para levar. Aí chega lá em cima o ovo, desce. Se não tivesse esse êmnion para proteger o embriãozinho, o que ia ter de pinguim, filhote de pinguim morto na Antártida não era brincadeira. Imagina também as mulheres que têm uma vida bastante ativa, mesmo grávida. O bichinho está ali dentro, o embriãozinho, o feto está ali dentro, chacoalhando, né? Quem que vai proteger ele para evitar que tenha um machucado, alguma coisa, contra esses choques? É justamente esse êmnio e o líquido amniótico. O alantoide eu vou encontrar nos répteis ovíparos, nas aves e nos mamíferos ovíparos. É a galera que vive. O desenvolvimento embrionário é totalmente independente da mãe. A mãe bota o ovo, algumas espécies, inclusive a mãe bota o ovo e ó, adeus, né? Vai embora. Tartaruga, por exemplo, a tartaruga vem, faz sexo lá no mar, ou no rio, sobe ali na praia, bota os ovos e ó, vazou na braquiara. Acabou. Os filhotinhos, então, têm que ter estruturas para se alimentar, que é o vitelo, para se proteger, que é o córion e o êmnio, e também tem que ter uma bolsa para armazenar o quê? Aquilo que não presta para ele. E aquilo que não presta do ponto de vista metabólico é chamado de excreta nitrogenada. Nosso caso, a gente vai ver depois em outras aulas, nós excretamos ureia. Esses animaizinhos excretam ácido úrico, então todo mundo que está dentro de um ovo excreta ácido úrico. E aí também o alantoide acaba participando das trocas gasosas, porque o embriãozinho também joga gás carbônico ali, e aí ele joga esse gás carbônico para fora via alantoide. E aí, que nem eu havia dito, esse ácido úrico é uma substância atóxica, ela não contamina o embrião, então ela pode ficar dentro do ovo sem problema nenhum. Professor, mas como que eu consigo ver ácido úrico? Galera, cocô de passarinho. Já viu pomba fazer cocô? Quando ela caga, tem uma gosma verde e um troço branco. Aquele troço branco é ácido úrico. Cocô de lagartixa. Cocô de lagartixa é um trocinho pequenininho assim, ó, uma parte meio preta, meio verde e uma bolinha branca em cima. Olha na sua cozinha, bem comum tem em cozinha, né? Porque geralmente lagartixa é um bicho que tem. Aqui em casa mesmo, no banheiro aqui, tem uma baby lagartixa, piquititinha uma lagartixinha aí.
E aí, se você olhar o cocôzinho dela, tem uma pontinha branca, isso aí é ácido úrico. O alantoide, então, nos mamíferos que não botam ovos, nosso caso, ele é bem reduzido, e aí a função vai ser substituída pela placenta, que nós vamos ver agora quando falarmos sobre a placenta. E o último anexo embrionário é o córeo, que envolve todo o conjunto de anexos além do embrião, e ele tem a função de proteção, porque quanto mais proteção, melhor, e também ele realiza trocas gasosas. Quer ver um exemplo? Quando você bota um ovo para cozinhar, você pode perceber que começa a soltar bolinhas de ar. Ou seja, a água está entrando dentro do ovo, porque aquela casca, apesar de ser rígida, dura, calcária, né, ela tem poros. Por quê? Para a entrada e saída dos gases. Entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Então, o córeo tem essa função de auxiliar nas trocas gasosas. Mais uma vez, a imagem só para nós visualizarmos todos os anexos novamente. Percebam ali o saco vitelínico com as veias que vão absorver os nutrientes e o alantoide com as veias, porque o embriãozinho pega aquilo que é bom para ele, processa, absorve, produz energia, gasta energia e aquilo que não presta ele excreta e joga ali dentro desse alantoide, ok? E aí, se eu fosse fazer uma tabela com essas estruturas e os 5 grupos de animais cordados que têm a notocorda, o que eu teria? Saco vitelínico, todos têm, pode até considerar anfíbios, mesmo sendo rústico, associado com a casca ali do ovo, gelatinosa, mas eles têm sim. Agora, Eminion, Corium e Alantoide, só répteis, aves e mamíferos. Essas 3 estruturas, elas possibilitaram, inclusive, a conquista do ambiente terrestre pelos répteis. Nós vamos falar sobre isso depois na aula de evolução. E aí, esses animais que têm Eminion são chamados de animais amnióticos. Lembrem-se disso, tá? Tem até um boxzinho ali na apostila que fala sobre isso. E aí, a placenta é um termo utilizado para definir todo e qualquer órgão que tem uma parte embrionária e uma parte materna, uma parte fetal e uma parte da mãe, e ela permite trocas entre o feto e a mãe. Ela é importantíssima para quê? Justamente porque o neném, o bebezinho, vamos pensar um ser humano. O bebezinho dentro da barriga da mãe não consegue comer sozinho. Então, por onde que vão os nutrientes? Via placenta, via cordão umbilical. E aquilo que não presta? Via cordão umbilical, placenta, e a mãe acaba excretando, então, para o feto. Perceberam, então, essa função da placenta? E aí, qual que foi a grande sacada evolutiva, então, do surgimento da placenta? Isso permitiu que as espécies animais que possuem esse tipo de estrutura, ou boa parte, ou pequena parte do desenvolvimento embrionário, pode passar dentro do corpo das fêmeas. Agora nós vamos falar dos 3 grupos de mamíferos, a gente vai entender um pouco melhor isso. Então, assim, tem espécies que passam quase 2 anos dentro da placenta, esperando o tempo de gestação até poder sair, estar formado. Tem espécies que demoram horas, já saem e terminam o desenvolvimento dentro de outras estruturas, como nós vamos ver agora. A placenta, ela proporciona maior eficácia nas trocas gasosas, na eliminação de excretas, no fornecimento de nutrientes. Só que tem um lado negativo também, esses são os lados positivos. O lado negativo é que ela não permite a gestação de muitos indivíduos ao mesmo tempo. Quanto mais tempo o feto passar dentro da barriga da mãe, menos filhotes essa mãe vai produzir. Até o tempo de cuidado materno também vai ser maior. E aí os mamíferos, para nós fecharmos essa aula de placenta, são divididos em 3 grupos: prototéria, metatéria e eutéria. O que é isso, galera? Prototéria ou monotremata. Monotremata significa organismos que têm uma única abertura para a excreção de tudo. É o mamífero que bota ovo. Sim, galera, o ornitorrinco tem cloaca que nem galinha, que nem jacaré. Metatéria são os marsupiais, tem uma bolsinha, o marsúpio, agora eu vou falar mais sobre isso. E eutéria, que são os placentários verdadeiros, que são a grande maioria dos animais, dos mamíferos, hoje em dia. Então, prototéria é a galera que bota ovo. Eles não têm placenta. Os ovos são telolésticos, ou seja, megalésticos, são ricos em vitelo. O desenvolvimento é totalmente independente da mãe. E aí nós temos 2 grupos: os ornitorrincos e as équidinas. O ornitorrinco todo mundo conhece, esse bicho muito interessante, nós vamos falar sobre ele depois na aula de mamíferos. E as équidinas, que são 5 espécies diferentes que têm mais ou menos esse mesmo padrão. É um grupo bem interessante, encontrado apenas na Oceania, lá na região da Austrália, da Nova Zelândia. São animais muito bonitos, por sinal. O metatéria são os mamíferos que já apresentam uma placenta rudimentar. Se você analisar, você está vendo o quê? Uma escala evolutiva. É uma placenta pouco desenvolvida. Ela vai ter uma união do córeo e do saco vitelínico.
Como ela não tem grandes velocidades, agora eu vou mostrar a imagem para demonstrar o que é isso, a troca de substâncias entre a mãe e o feto é reduzida. E o que acontece então? Esses filhotinhos, então, eles começam o desenvolvimento de uma placenta, depois ele migra para dentro de um marsúpio, dentro de uma bolsa. Então, a placenta deles é chamada de coriovitelínica. Também tem ovo oligoléstico, com pouco vitelo. Então, começa o desenvolvimento da região ali placentária, o filhotinho sai. É interessante que os cangurus, por exemplo, as fêmeas, inclusive, às vezes escutam mais para baixo. Para quê? O filhotinho vai sair ali pela terceira vagina dela. Sim, ela tem 3 vaginas. Olha só que louco isso aí. A terceira vagina é do tamanho do tic-tac, que um embriãozinho que sai é do tamanho do tic-tac. Ele sai se arrastando e plup, cai ali dentro do marsúpio. Ali no marsúpio escorre leite, ele acaba, então, se alimentando de leite ali dentro dessa bolsa e a mãe carrega por um tempo esse filhote. Onde que eu tenho esses marsupiais? Na Antártida, ó, louco. Na Oceania e na América do Sul só. Olha só que interessante, né? Na Oceania e na América do Sul. E essa é a imagem de um gambá que nós temos aqui, o famoso mucura, né? Olha só a quantidade de filhotes nesse gambazinho. Beleza? Então, esses são os metatérios, são aqueles animais que apresentam a placenta reduzida, cório-vitelínica, e a gestação se termina dentro de um marsúpio. E por último, o eutério é aquela galera que tem a placenta mais desenvolvida, é uma placenta que tem a união do córeo com o alantoide, ou seja, é uma placenta chamada de alancotórica, e aí os ovos são oligolestos, e os filhotes, quando nascem, já estão praticamente formados. Alguns já nascem já andando, outros têm um tempo maior de preparo, assim, digamos, até estar efetivo para sobreviver. E aí todos os demais mamíferos que você imaginar de mamífero vai enquadrar aí, elefante, baleia, girafa, macaco, ser humano, enfim, todo e qualquer mamífero acaba entrando nesse grupo. E aí, como que é essa estrutura, então? Olha só, essa imagem mostra o que para mim? Você tem ali toda a região uterina, o útero vai expandir bastante, percebo ali uma bolsa branca, o embrião está lá dentro, então aquela região ali é o êmnio, você percebe o cordão umbilical, e o cordão umbilical está ligado, então, bem nessas vesículas coriônicas. Essa região aqui, ó, é uma região de troca de substâncias entre a mãe e o feto. Não há contato de sangue entre eles. Só na hora do parto, quando tem o rompimento dessa região. Mas durante a gestação não há contato de sangue materno e sangue fetal. Então, esse é o exemplo de um desenho. Nós vamos falar sobre isso na embriogênese humana com mais detalhes. E aí, isso é uma imagem, uma placentinha ali, e ela acaba, então, proporcionando o quê? A troca de gases, leva os nutrientes para o neném, ali para o embriãozinho, tira aquilo que não presta para o embriãozinho, você consegue ver bem ali o quê? Totalmente o êmnion e o líquido amniótico envolvendo o quê? Um embriãozinho. Galera, fechou? Então vamos lá na página 39, a questão 2. Analise a tira de quadrinhos. Os pintinhos nascem molhados, devido principalmente ao material proveniente. A imagem aqui, apesar disso aqui não ser de um pintinho, mas já mostra para mim. O pintinho é uma ave. A ave é um animal amniótico, ou seja, tem o líquido amniótico. Letra A. Do amnion, que armazena excretas nitrogenadas. Falso. Quem armazena é o alantoide. Letra B. Do amnion, que previne dessecação do embrião e amortece choques mecânicos. E do alantoide, que armazena excretas nitrogenadas. Beleza, galera? Faça os demais exercícios. Perdão. Faça os demais exercícios e mandem suas dúvidas. Estou à disposição de vocês. Abraços e até a próxima aula. Valeu!